Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 10 de agosto, agora na Espanha, 19 horas e 6 minutos no Brasil, 14 e 6 da tarde. Gente, hoje foi volátil. Se a gente olhar o gráfico no intraday, a gente beijou a lower e esgarçamos a upper. Daqui a pouco eu vou analisar o intraday, que ficou muito esgarçado a upper, mas vamos começar pelo diário. Basicamente, a gente ameaçou perder a mediana do canal de Keltner e, num ato subsequente, fomos buscar o estresse da upper do canal de Keltner. As três linhas seguem avançando de forma agressiva para cruzar de baixo para cima a nuvem de Shimoku. Isso é um sinal fortíssimo de fundo. A gente já está ultrapassando esse centro gravitacional da nuvem. A linha superior está quase encostando a linha superior do canal de Keltner, está quase cruzando a nuvem, a linha superior da nuvem. Na projeção, as duas linhas da nuvem vão ganhando espessura esverdeada. Isso é muito bom. Estão agressivamente apontadas para cima. Os compradores retomaram o controle da BTC aqui no diário. Na nossa banda de VWAP mensal ficou bonito. A gente estressou a lower e agora rompemos de baixo para cima a upper. Agora a gente está estressando a upper. É bem provável que no intraday a gente desenvolva aqui um desenho de uma figura triangular aqui de acumulação para em algum momento explodir de forma ascendente para continuar essa nossa escalada. Vamos ver como é que vai ficar a virada da VWAP hoje. Aqui no nosso gráfico das VWAPs, claramente a gente segue caminhando aqui num balezão aqui bonito, um balé Bolshoi, em direção à VWAP anual, que está ali no patamar de 30 mil, coincidindo com essa camada acumulacional. Vocês vejam que ficou bonito o nível de volatilidade hoje. Olha a importância da análise gráfica. A BTC basicamente respeitou a lower da banda de VWAP mensal e agora segue estressando a upper dessa mesma banda. Gente, nos fatos, a Polícia Federal e o FBI fazem uma operação conjunta para desbaratar uma quadrilha que hackeou uma exchange norte-americana e roubou mais de 6 milhões de reais em BTC. É a primeira operação conjunta da Polícia Federal Brasileira com o FBI, que capacitou o órgão brasileiro sobre o tema de criptomoedas. É uma cooperação internacional inédita e provavelmente não será a última. A BTC agora pode ser objeto de transferência sem internet. Um app se vale de mensagens SMS usando a rede GSM. Ou seja, é possível transferir BTC agora até sem internet. BTC e ETH sobem após uma leitura de uma inflação plana que pode alterar esse viés hawkish do Federal Reserve e agora, eventualmente, esse aperto quantitativo todo propalado pode agora encontrar um arrefecimento. Pela geopolítica internacional, os militares chineses encerraram o teatro bélico de um suposto treinamento, mas na verdade pode ser uma movimentação de antecipação à capitulação de Taiwan. Vamos ver como será os próximos capítulos, mas a operação de um suposto treinamento está encerrada. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Nancy Pelosi continua se regozijando de que a visita à ilha de Taiwan foi um sucesso. Os militares do alto comando militar chinês não concordam. Eles afirmam que foi uma afronta e impuseram sanções restritivas a Nancy Pelosi, que eu acredito que não possa entrar na China. Vamos ver. A inflação, a capa da Bloomberg. A capa da Bloomberg é no sentido de que a inflação fica mais fria do que o esperado e isso pode aliviar a pressão sobre o Fed, que eventualmente pode promover um próximo aumento abaixo de 75 pontos base. Agora o mercado está precificando que com essa inflação, com o IPC dos Estados Unidos vindo abaixo do que o prognosticado, é possível que o próximo aumento seja de 0,5%. Tem gente até advogando que o Fed pode surpreender com um aumento até menor. Vamos ver como vai se desdobrar essa próxima reunião do Fed. E o coração industrial da Alemanha está numa crise sem precedentes.
porque o rio Reno está secando e pode ficar intransitável até sexta-feira. Para quem não sabe, o rio Reno liga as águas do Mar do Norte à Alemanha. E muitos insumos industriais, e agora até carvão mineral, que estava sendo objeto de exclusão da matriz energética alemã por conta dos acordos climáticos, agora estava voltando à ativa as térmicas a carvão, justamente porque o gás natural não chega mais pelo Nord Stream 1 com força total. E agora esse problemão que é a seca do rio Reno, que está ficando intransitável. Ou seja, gente, a crise continua escalando assim na Europa anglo-saxônica, a crise energética. A inflação nos Estados Unidos acabou vindo como um presente, não só para o mercado acionário como um todo, mas também para os criptoativos, que agora deram uma reagidinha. O mundo geopolítico continua um caldeirão de pólvora e nisso a BTC vai caminhando resiliente em direção ao nosso alvo mais imediato, que está ali num patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que aqui na nossa banda de VWAP mensal é raro, mas no mesmo dia a gente testou a Lower e a Upper da nossa banda de VWAP mensal, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço.